é professora associada da UF e, como pesquisadora, atua na área de cultura urbana e interface com políticas públicas, espaço público e juventude, literaturas não canônicas e arte gambiarras na vida cotidiana dos subúrbios. Então, Rose, você começa. Boa apresentação. Dá aqui um start no cronômetro. Bem, boa tarde. Agradeço a vocês todos o interesse nesse simpósio que eu e Dani organizamos assim com tanto entusiasmo e que a gente tenha, então, aí 3 encontros bastante produtivos, acredito que seja, as temáticas, as propostas são super interessantes. Eu vou começar falando aqui para vocês, eu estou trabalhando, trouxe especialmente aqui para a Abralic, uma proposta de discussão do coletivo, né? Como que os coletivos urbanos vêm se organizando. Coletivo é uma área minha já de afeto há algum tempo. Eu trabalho há cerca de 11, 12 anos com as rodas culturais e batalhas de rima aqui do Rio de Janeiro, que são organizadas através de coletivos. Então, eu já tenho um trabalho com um coletivo que já acontece, né, há algum tempo. E agora, recentemente, assim, ano passado, eu comecei a trabalhar com uma página do Facebook, que é chamada de Suburbano da Depressão, em que eu estou fazendo uma... Eu já trabalhava com essa página, estudando arte, as gambiarras que eram publicadas na página, e agora eu estou trabalhando com as narrativas, né? Tem umas propostas lá de convite para que as pessoas contem suas histórias suburbanas, e aí eu estou trabalhando com essa página e pensando também como que o coletivo ali está se organizando, de modo que o que eu vou apresentar para vocês, eu vou falar um pouco desse coletivo, da atuação dele, né, na minha pesquisa anterior, né, basicamente dentro do hip hop, e depois eu vou falar o que eu estou vendo assim, de semelhante, né, e onde que os coletivos se afastam na comparação com essa página. Se der tempo, eu vou mostrar um pouco do vídeo, se foto eu vou mostrar. Se não der tempo de eu mostrar os vídeos, eu vou colocar aqui os links, aí depois vocês podem acessar, se quiserem. Eu já trabalho há algum tempo com essa ideia de coletivo dentro do hip hop, né? Então, assim, aspectos que eu sempre percebi que ficam, assim, muito evidentes dentro da cultura hip hop, né? Seja ela num show, seja um artista individual ou o grupo, né? Num grupo, num coletivo, isso fica mais evidente, mas me parece que são características típicas do hip hop, como a arte assumir uma função política, né? De denúncia social e de preferência, assim, levando isso para os espaços públicos, né? Debate sobre a própria organização, né, da produção e do circuito de arte, como que funciona, né? Quando tem várias pessoas trabalhando juntas, várias pessoas produzindo, né? Artista com o produtor, com o técnico de som, né? Tem assim uma flexibilidade grande, e uma flexibilidade também que a gente percebe na própria organização, porque vários componentes de um coletivo, eles pertencem também a muitos outros coletivos, né? Então, não é uma coisa assim muito amarrada. Eu percebo assim nas rodas culturais do Rio que, de modo geral, tem ali um núcleo que fica, mas muitas vezes um DJ que atua há 5 anos numa roda cultural, ele de repente vai se juntar a outro coletivo de outra roda, até porque as rodas são muito parceiras, né? E então tem essa mobilidade, né? Ele pode pertencer a vários coletivos ao mesmo tempo. E eu percebo, gente, que alguns desses aspectos, eles também se aplicam a essa narrativa da página, com algumas distinções, mas acho que cabe bastante pensar nessa conexão, né, dos coletivos no hip hop, nas rodas culturais, na arte de rua, com o que eu vejo na página. Para trabalhar essa ideia também de coletivo, essa colaboração, eu me amparo no conceito de tática do Sertor, né? São aquelas táticas, são as ações, né? De que os agentes
ações que eles tomam para sanar faltas diversas, né? Então, assim, a formação do coletivo, né, essa ajuda mútua, essa união, a meu ver, funciona com o que Sertor chama de arte dos fracos. São as táticas, né, para enfrentar quem tem o próprio. E também trabalho com a ideia de prontidão de sentidos do Milton Santos, né, que ele fala que os territórios, que os espaços em que os pobres vivem, como são espaços normalmente de escassez, são espaços em que a ajuda, né, a cooperação, a criatividade, elas precisam ter um lugar, elas são acionadas a todo instante. Então, gente, vamos lá, rapidinho, uma introdução rápida para passar para aplicar isso. O primeiro coletivo com o qual eu tive contato no Rio, né, assim, comecei em 2011 uma pesquisa sobre as rodas culturais e batalhas de rima, então eu tive contato com o maior coletivo de rodas culturais da cidade do Rio de Janeiro, que é o CCRP, chamado Circuito Carioca de Ritmo e Poesia, um coletivo que se originou na Lapa, que é a região lá do centro do Rio, uma região que tem uma relação forte com o hip hop, e a princípio eles organizavam rodas de rima, batalhas de rima num prédio, no equipamento cultural dali, que é a Fundição Progresso, e de repente, por conta de um incêndio em que eles não puderam mais ocupar a sala, né, que era usada para essa finalidade, eles começaram a se organizar na rua, sob os arcos da Lapa, e dali eles pensaram em dividir, se espalhar pelos bairros, né? Ou seja, aquela roda de rima que eles promoviam ali, aquilo podia acontecer em cada bairro, afinal de contas, ali naquele encontro na Lapa, havia MCs que moravam na Baixada Fluminense, MCs da Zona Sul, MCs da Zona Norte, da Zona Oeste, então por que ficar ali só restrito à Lapa? Por que aquele movimento não podia se transformar em vários coletivos atuando nas suas comunidades? Então, assim, teve origem, né? Assim, de uma forma organizada. Não estou dizendo que a roda cultural tenha surgido ali. Muito provavelmente antes já havia encontros semelhantes, só que não com esse nome. Então, mas ali eles tiveram essa ideia de ocupar várias praças, viadutos, ruas, espaços esquecidos, normalmente, com artistas organizando a roda cultural. Então, a roda cultural é uma reunião aí de grafiteiros, de MCs, poetas, fotógrafos, né? Performers, então, vários deles. Bom, esse coletivo foi reconhecido em 2012 pela Prefeitura, pela Secretaria Municipal de Cultura, como um programa cultural da cidade, né? Teve alguns avanços por conta disso, alguns privilégios, muitas vezes não, teve muito mais problemas. Então, assim, essa ideia, esse trabalho coletivo é muito inerente ao hip hop. E eu percebi assim, que eu estou pensando isso já há cerca de 11, 12 anos, né? Que essa reunião, esse formato, né, de coletivo, ele ajuda muito a essa produção de eventos que não tem um apoio institucional, que não tem um apoio financeiro, e também a grupos que são historicamente marginalizados, como grupos de LGBTQIA+, mulheres. E pensando no grupo das mulheres, eu tenho o melhor exemplo, depois eu vou colocar aqui o link para vocês conhecerem, caso não conheçam. Aqui no Rio a gente tem a Batalha das Musas, que foi uma batalha que surgiu, uma batalha de rima em que só participam mulheres. Eu tenho um vídeo aqui em que tem um apresentador, um homem, que foi a primeira edição delas, e logo depois elas se organizaram de modo a só comportar mulheres. Então, assim, na produção, no palco, DJ, apresentadora, só trabalham mulheres. E a organizadora, Aline Pereira, ela diz que trabalhar com a Batalha das Musas como que se dá a ideia de competição ali, porque ali é um coletivo de mulheres para disputarem, para fazerem um campeonato de rimas. Ela fala assim, olha, existe um campeonato, né? Então é lógico, tem uma disputa que não dá para gente ignorar. Mas esse espaço ali foi criado porque as mulheres não se sentiam à vontade
numa disputa, numa batalha de rimas com homens. E enquanto ali, na Batalha das Musas, apesar dali também a questão da disputa ser colocada, afinal, tem lá o voto, quem vai para o próximo round, quem não vai, ela diz que a questão discutir, tem uma preocupação maior entre as mulheres, se discutir temas como feminismo, entrosamento, necessidade de empoderamento, e que isso acaba deixando meio rasurado esse aspecto de competição. Então, eu vejo que no hip hop também, essa formação do coletivo, Islã, muita gente vai falar de Islã aqui, a meu ver, no Rio, o Islã das Minas, né, em especial, eles se organizam como uma forma de resistência, né, a um espaço que normalmente é hostil, né, o hip hop ainda é um espaço hostil para as mulheres, as batalhas de rima evoluíram muito, mudaram muito no Rio de Janeiro, mas ainda é um espaço em que, para a mulher participar, ela tem que ter muita coragem, ela tem que estar muito destemida, entendeu? Porque é um espaço em que ela ainda é ameaçada. Então, a Batalha das Musas se organizou de forma a criar um espaço confortável para as mulheres. Eu verifico isso também no Islã das Minas, quer dizer, eu verifico assim, esse aspecto do ambiente hostil na batalha, isso de certa forma, incentivou, né? Deu uma força maior para que esses coletivos, para que eles se tornassem famosos, grandes, né? Se ampliassem. Agora, tem um outro aspecto também que não é ligado à rede de mulheres, né? Dentro do hip hop, que eu gosto também, que é pensado também como coletivo, que é a reunião de vários artistas para criarem as cyphers, né? A partir de 2017, a gente tem várias composições que já havia, mas mudou o nome, não sei por que, a partir de 2017 todo mundo passou a chamar isso de cypher, que é a reunião de vários artistas, cada um escrevendo o seu trecho da música e eles gravam juntos. E isso tem me chama um pouco a atenção, porque para essas cyphers os MCs se unem, cada um elaborando o seu texto e pensando na sua participação da música. Mas, muitas vezes, existe uma certa independência entre os trechos, né? Então, é uma cypher lá de 10 minutos, com 4 MCs, 5 MCs, e às vezes, os trechos, os fragmentos não se ligam muito, né? Parece, às vezes, que há até um corte, né? Abrupto, assim, de tema, né? Tem uma certa independência, né? Mas em relação ao grupo das mulheres, quando eu penso nas cyphers produzidas pelas mulheres, eu tenho um pouco de dificuldade de perceber esse corte, entendeu? Parece que ela é mais compacta. Eu também vou colocar aqui depois um link para vocês verificarem. Agora, também tem um outro aspecto desse trabalho coletivo, né, na cypher dentro do hip hop, que acontece muito com os grupos, né, com os artistas homens, que é de unir gêneros diferentes. O gênero funk, né, para muitos MCs, é ainda um gênero que sofre um preconceito, né, dentro do hip hop. E eu percebo que as cyphers não, elas reúnem muitas vezes MCs, né, do hip hop e do funk. Então, me parece ser mais uma configuração do coletivo unindo como resistência, né? Porque, afinal de contas, tanto o hip hop quanto o funk são gêneros que ainda não têm uma legitimação. Obviamente, a gente não pode dizer que esteja no mesmo nível, né? Porque do funk é muito maior, mas tem. Eu estou aqui observando o meu horário, eu vou dar um salto aqui, qualquer coisa a gente volta a conversar lá depois, no final de tudo. Gente, e aí, com esse meu trabalho de estudo de coletivo, de narrativa, eu sempre pensei o slam, as batalhas de rima como narrativas, como uma literatura urbana. Eu comecei a trabalhar há pouco tempo com a página Suburbano da Depressão. Eu vou compartilhar aqui e mostrar para vocês rapidinho. Eu estou muito preocupada com esse
com esse horário. Eu vou mostrar para vocês algumas fotos. Eu venho selecionando como que esse coletivo aí, que não é um coletivo, obviamente, que é consciente dessa situação, né? Diferente lá dos artistas que eu vinha apontando. Eu estou chamando aqui de coletivo porque eles se organizam de um modo informal para produzir uma narrativa que seja um retrato do subúrbio, que seja uma forma de resistência. Eu vejo muito isso em relação a todo o preconceito que o subúrbio sofre, e aí tem como que se dá essa participação, essa organização nessa página. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma chamada do administrador, vi essa brincadeira pelo Facebook e trouxe para cá. Vamos fazer um bairro? Eu sou coroa que acorda às 5 da manhã para varrer a calçada e depois sai para buscar o pão. E aí as pessoas vão acrescentando comentários, do tipo, eu sou a Maria Clara, que sai de casa às 5h45, de segunda a sexta, dando bom dia para o Ti, que está lavando a calçada na esquina, para pegar o ônibus com a bolsa num braço, a marmita no outro, para ir para o emprego na firme, de lá para a faculdade, financiada pelo ProUni. E que volta exausta às 22 horas, depois de passar 1 hora dando cabeçada na janela do ônibus, dando boa noite para os coroas, jogando um carteado na praça, doida para bater um prato daquele frango com quiabo que Dona Marlene, minha mãe, fez mais cedo, enquanto reclamava que o esmalte de café com rebu estava destacando. E aí as pessoas vão tecendo outros comentários. Esmalte de café com rebu, eu estou compartilhando, vocês estão vendo? Sim, sim. Ah, tá. Sim. Agora que eu me toquei. E aí tem, eu sou o filho da macumbeira que bota despacho na encruza meia-noite, sou eu mesmo, né? E por aí vai, gente, que pena que eu não posso mostrar tudo, que é muito engraçado. Eu vou todo dia nos 3 mercados do bairro com massagem no cabelo para pegar o encarte, comprar alguma coisinha para janta. E aí, vou interromper aqui. E aí, parou de compartilhar? Parou. Tá. E aí, gente, eu tenho aqui nessas colaborações aqui todas, né? Tem uma diferença, né? De quem senta para compor uma cipher, né? De quem se reúne para organizar um slam, uma batalha das musas, né? Primeiro que a página tem um aspecto diferente, que é de fazer rir, né? Mas ela também funciona como uma cooperação, como uma denúncia, né? E alguns comentários, pena que eu não pude mostrar alguns para vocês, muitos outros, eles, assim, nem sempre eles são encadeados, assim, como as ciphers. Então, assim, ele ali faz a proposta, vamos construir um bairro, e, eu sou o coroa, eu sou a menina que sai de manhã, eu sou o filho da macumbeira. Mas há outros tipos de comentários que entram, às vezes, e que propõem uma quebra também, que são semi-independentes. O da Maria Clara, ela é completo, né? Ela relatou ali o dia dela todo. Outros não acrescentam apenas algum elemento. Eu sou o cachorro caramelo que está sempre vagando pela rua. Tem outros que introduzem novos prismas. Tem comentários que são apenas de chamamento, marcam pessoas, né? Então, agora uma questão nova que eu vejo que se coloca assim na literatura, que é a questão da autoria. Porque num coletivo artístico, quando as meninas se reúnem em torno da Batalha das Musas, né, do slam das Minas, do Massaifa, existe ali a decisão, né, a consciência de ser parte de um coletivo, né, de não se ter uma autoria individual. É lógico que a gente pode falar numa cipher, mas aquele trecho ali do Djonga foi maravilhoso, é o melhor, mas ali é um trabalho individual, né? Não é um trabalho individual, é um trabalho de grupo. Ao passo que essa composição coletiva, né, que funciona na página, porque eu acho que que a narrativa ela é formada pelo chamamento, lá, pela convocação do administrador, mas também, principalmente por todos os comentários. Eu acho que nesse caso ali, essa autoria individual, né, fica mais vaga, né? Quer dizer, a questão da autoria, porque aquilo tem um sucesso, é interessante, na medida em que eu penso
em todos os comentários, em todas as caixinhas, desde o chamamento lá do administrador, até aqueles subcomentários, café com rebu, adoro esse esmalte, minha mãe também usa, né? Então, é um coletivo que funciona assim de modo involuntário, sem o objetivo claro, evidente, de ser um coletivo, né? Bom, sobre coletivos literários, há inúmeros, né, agora, sobretudo durante o período da pandemia, vários surgiram, muitos coletivos de mulheres que escrevem, mulheres que se reúnem para ler, para debater e para escrever também. Tem algum coletivo que no Rio que está fazendo muito sucesso, pensando nessa literatura produzida no subúrbio, que é espaço litero-etílico suburbano, inúmeros outros, e eu identifico nesse, já estou terminando, já vi aqui meu tempo, e eu venho percebendo, tanto na Cypher, tanto na organização das rodas culturais, das batalhas, eu venho percebendo nesse trabalho coletivo que existe uma interação muito grande entre escritura, né, e experiência, né, uma espécie assim de compromisso identitário e comunitário. Muito embora, no caso ali da página, né, esse projeto não se revele assim tão explicitamente, diferente de uma Cypher, diferente de uma Batalha das Musas, né? Então, assim, embora não esteja assim muito explícito, mas eu percebo essa perspectiva decolonial, né? Então, assim, não é um projeto assim definido, né, no caso da literatura que eu apresentei aqui, mas é um território discursivo que tem reverberações semelhantes, interessantes, e que eu acho que dá para pensar em conexão com o que a gente vem vendo na arte de rua há 10, 15 anos. É isso, gente. Eu vou colocando aqui depois no chat os links, e aí quem quiser dá uma olhada, tá bom? Obrigada. Maravilhoso, Rossi, muito obrigada. Essa thread maravilhosa do suburbano da depressão, demais. Eu sou o tio da Maquita, que acorda todo mundo. Maravilhoso demais, muito bom, cara. A gente conversa mais daqui a pouco, né? Aí eu falo que não coube aqui. Exatamente. De qualquer forma, eu vou colocando o link aí, pode passar já para outra pessoa. Muito, muito obrigada. A próxima pessoa, de acordo com a ordem lá inventada da lista, seria a Micaela. A Micaela está por aí? Ou não? Acho que não. Então, a gente pula para a próxima e vê se a Micaela chega. Você, Paulo, pode ser? Então, a próxima pessoa a falar vai ser o Paulo Henrique de Sá Júnior. O título da fala dele é Bernardina Evaristo e Stephanie Borges, a decolonização de epistemologias identitárias da praxis de um racismo estrutural. O Paulo é doutorando em estudos de literatura na UERJ. Seus interesses de pesquisa se situam na área de literatura de língua inglesa afrodiaspórica de autoria feminina. Ele é graduado em letras em inglês pela UERJ, mestre em literatura de língua inglesa pela UERJ, especialista em English Language Teaching pela Universidade de Cambridge, e tem mais de 30 anos de experiência de ensino de inglês e tem experiência nas áreas de letras com ênfase em língua e literaturas de língua inglesa. Então, Paulo, por favor. Ok, obrigado. Boa noite a todas, né, de novo, né? Enfim, né, muito bem, obrigado, Daniela, né? Obrigado também a todas aqui presentes, né? E obrigado pela participação em conjunto com vocês. É isso mesmo, né? Eu tenho bastante, quer dizer, acho que sou mais velhinho aqui de todos, né? Tenho 50 anos hoje, e depois de uma longa trajetória, resolvi voltar para a academia, né? Retornei à academia, enfim, estamos aí, sempre buscando enriquecer por vários motivos, né? Adoro literatura de língua inglesa, e esse sempre foi minha paixão. Enfim, a minha pesquisa, quer dizer, não é a minha pesquisa em si, é apenas um recorte de uma das, vamos dizer assim, de um dos capítulos que passou por mim recentemente, né? A Bernardina Evaristo é o meu foco, né, nesses últimos, vamos dizer assim, nos últimos
anos, né, nos últimos 2 anos, e a Stephanie Borges eu a conheci quando da palestra da Bernardine Evaristo, essa escritora inglesa, né, anglo-nigeriana, na Flip de Paraty, né, a Stephanie Borges foi a tradutora da Bernardine Evaristo, né, e na verdade ela conduziu a sessão. A Stephanie Borges lançou um romance, uma obra, né, um romance em verso chamado Talvez Precisemos de um Nome para Isso. É uma obra curta, mas de extrema relevância. Para mim, o romance, a obra que é intitulada Talvez Precisemos de um Nome para Isso, na verdade, ela é sinônimo para mim igual à resistência. Na verdade, né, a Rossi, pronunciei corretamente? Ah, desculpa, né? A Rossi mencionou a questão do cabelo, e nesse recorte que eu faço, é basicamente a questão do cabelo que eu vou trabalhar, né? E a Bernardine Evaristo, né, não sei se vocês já escutaram falar sobre ela tem um dos livros mais comuns, vamos dizer assim, no Brasil no momento, é a Girl, Woman, Other, né, Meninas, Mulheres e Outras, se não me engano, a tradução que deram em português, né? Acho que é Meninas, Mulheres e Outras que deram. O título original é Girl, Woman, Other, e é um livro que trabalha são 12 personagens, só tem um único personagem masculino na obra, que realmente é aquele personagem que não é meu foco de trabalho, mas quem se interessar por ela mais tarde, é o único personagem que tem uma carga muito pesada, em sentido de ele que vai, entre aspas, desgraçar a vida de uma dessas 12 meninas na obra, né? Enfim, eu tenho um pequeno resumo, né, para não me perder muito, também fico muito preocupado em questão de tempo, que eu adoro falar, né, caso eu ultrapasse, são 6h30, já devo ter consumido os 3 minutinhos, mas tentarei ser breve nesse meu resumo, nesse recorte que eu fiz. Eu começo com a seguinte ideia de que nem tudo é uma questão de raça, né? Afirma a escritora anglo-nigeriana Bernardine Evaristo, cuja ancestralidade remonta ao século XIX brasileiro, isso que me chama muita atenção. Bernardine, em entrevista à jornalista espanhola Letícia Blanco, ela afirmou aquilo que eu acabei de introduzir, né? Nem tudo é uma questão de raça. Em Lara, um dos romances iniciais de Bernardine Evaristo, em Lara, que é um Bildungsroman semi-autobiográfico, escrito em verso, o romance é todo em verso, livre, a Evaristo desafia a ordem de uma narrativa decolonial ao quebrar silêncios que combinam histórias da África Ocidental, Brasil, Alemanha, Inglaterra e Irlanda. Outro fato também que me chama muita atenção, né, parênteses aqui no meu pequeno resumo que eu fiz para a apresentação, a Bernardine ela é anglo-nigeriana, mas o bisavô dela foi escravo nos engenhos de Pernambuco. Olha que interessante. É bem interessante, né, falar nisso, porque a nossa Conceição Evaristo, no Brasil, né, tem feito ela está tentando fazer uma árvore genealógica para ver o quão as duas estão próximas, né, a Bernardine inglesa e a Conceição Evaristo no Brasil. Fecha parênteses, né, apenas para... Eu acho legal esse tipo de comentário. Enfim, ela diz com uma certa autoridade, a Bernardine, depois de vários anos de militância, que a sua história autobiográfica sobre a diáspora africana refere-se a uma existência complexa e aos obstáculos impostos pelas novas topografias de identidades, que consideram as estruturas e pressupostos de uma nação-estado, redefinindo formas de identificação e ligação, tratando a realidade humana como um fenômeno de aceleração de movimentos de povos, né? A poeta, jornalista e tradutora carioca Stephanie Borges corrobora a ideia de Bernardine Evaristo em seu livro Talvez Precisemos de um Nome para Isso. Foi publicado em 2019. Ao escrever um poema longo, dividido em 10 partes, e com uma estrutura que a obrigou a sair de sua zona de conforto literária
para experimentar a força das palavras em versos livres e diretos. Que interessante, Lara, romance semi-autobiográfico, eu de Evaristo, também em versos livres, e a obra da Borges, talvez precisamos de um nome para isso, também é o mesmo estilo, muito interessante. E a Borges tem como tema central a questão do cabelo, sem se perder nas diversas apropriações do mercado. Ambas destacam o fato de que experiências múltiplas rompem com a noção de uma história única e uma forma de narrar autoritária, trazendo veracidade aos fatos pelas histórias e ou temas trabalhados pela sua protagonista e seu eu lírico, respectivamente. Enquanto Bernardini teve sua narrativa tece sua narrativa preenchendo os hiatos de uma história oficial e única, através de um processo de construção semi-autobiográfico de uma identidade decolonial, Stephanie Borges, usa de suas experiências pessoais, de seu vasto horizonte de conhecimento literário e musical, mitológico e de receitas naturais de hidratação capilar, para criticar a matriz colonial de poder. Aí eu me remeto lá às ideias de Mignolo, Walter Mignolo, Catherine Walsh, blá, blá, blá. Implementando, essa matriz colonial de poder implementada sobre as mulheres negras de cabelos crespos e recheados e cacheados, colocando em xeque conceitos de identidade atrelados a uma sociedade heterossexual e patriarcal. Aí eu já me refiro também às ideias de Maria Lugones, né? Enfim, o cabelo feminino negro carrega diferentes significados culturais e o poema de Stephanie Borges discute alguns desses significados. Significados que vão permear todo o corpo e o comportamento esperado das mulheres, sendo no cabelo que eles aparecem mais nitidamente. Talvez pelas inúmeras cobranças referentes a ele em nossa vida moderna, fruto de um processo de modernidade inacabado. Essa questão de modernidade inacabada, eu acho bem interessante, porque eu busquei lá em Maldonado Torres, porque Maldonado vem destacar muito esse fato, né, que nós vivemos um processo de modernidade inacabado. Fecho para não me delongar, fechei meu comentário. Talvez precisemos de um nome para isso. Todas as cobranças referentes ao cotidiano de uma mulher negra e aos seus cabelos permeiam a feminilidade, relacionando-se diretamente com o racismo e o machismo, oriundo de dois eixos construídos pela colonialidade de poder e a modernidade. O poema de Borges aborda a descoberta de um id pela decolonização e naturalização do ser, ou o cabelo sendo caminho para se chegar a outro lugar. Eu vou citar Borges, tá? Abre aspas, na página 14 do Talvez Precisamos de um Nome para Isso. É triste que existam meninas virgens, mas seus cabelos não. E naturalizemos a beleza pela dor, a ponto de parecer normal. O ferro quente, carinhosamente, chamado de chapinha. Queimaduras de hidróxido de sódio e guanidina. Me avisa quando começar a arder, para a gente lavar, tá? Quer dizer, o livro da Borges, a obra da Borges quanto a Bernardino Evaristo, essas duas obras trabalhadas, estão basicamente em versos livres e tem um teor musical também. É bem interessante, tá? Uma vez eu assistindo uma entrevista com Bernardini, ela lê trechos da obra dela, só que eu não consigo fazer como ela, né? Ela musicaliza a obra de uma certa forma. Peraí, o que eu estou escutando? Estou escutando um rap, né? Estou escutando alguma coisa muito forte, é muito interessante o estilo que ela lê, e ela fala, não, a minha obra é para ser lida com notas musicais, só que eu não consigo fazer como ela fez, tá bom? Infelizmente. E, voltando ao meu pequeno resumo, o fato de domar os cabelos e diminuir o volume se relaciona com o desejo de uma sociedade heterossexual, patriarcal e machista de controlar mulheres e torná-las cada vez menos visíveis e notadas. Vários sintagmas são
utilizados para pressionar socialmente as mulheres que têm uma aparência específica. Controlar a aparência feminina é uma das maneiras pela qual acentuam-se as possibilidades de inferiorização ditadas pela interseção de raça, classe, gênero e sexualidade também. O romance Lara, por exemplo, né, a própria cujo nome da protagonista é o próprio nome do romance, desculpa, né? Lara nasce em meio a uma brancura, sendo incapaz de dar forma ao povo de seu pai, de origem iorubá, e até dela mesma, como uma criança negra. Sua profunda desorientação de ser chamada de uma criança negra a conduz a uma ruptura patológica de autoidentificação. Só que a identificação dela, a identidade dela começa sendo posta em xeque quando ela frequenta a sala de aula numa escola no centro de Londres, e aí então a sua colega começa a perguntar a sua origem, pelo motivo do cabelo. Né? Para a colega, o cabelo era um emaranhado. E ela para pensar, quer dizer, ela nunca tinha parado, né, em nenhum momento de sua vida para levantar esse questionamento. Né? Peraí, meu cabelo é diferente da minha colega, mas qual o motivo? Né? As diferentes identidades são também expostas por Borges, e talvez precisemos de um nome para isso, né, por meio de uma cobrança racista e machista sobre os cabelos femininos, o quais o mercado de trabalho de hoje suscita, que cabelos crespos não sugerem profissionalismo. É bem forte sobre isso, falar sobre isso. O eu lírico, em talvez precisemos de um nome para isso, fornece ferramentas para que o horizonte de conhecimento do leitor repense a estética da modernidade, confrontando-a com o que é dito sobre cabelos em diferentes culturas, como a iorubá, por exemplo. Porque até antes da colonização inglesa, as mulheres na antiga Yorubalândia, que hoje é Benin, Ghana, Nigéria e etc. e tal, aquela região da África setentrional, né? Os cabelos têm muita expressividade. Então, as mulheres, sendo elas jovens, solteiras ou casadas, usam certos tipos de penteados, né, que com a inglesa, né, no século XVII, isso é anulado. As crianças são obrigadas, todas são obrigadas a adotar o estereótipo do colonizador. E isso até hoje é ensinado em escolas na Nigéria, por exemplo. Isso eu acho que é uma questão de extremamente aquilo que nós chamamos de menticídio, né, um abafamento cultural, etc. e tal. Gente, desculpa, mas acho que estou preocupado com o tempo também, engraçado, né? Mas a gente fica querendo falar tanta coisa. Enfim, por meio de uma poesia impactante, Stephanie Borges nos faz olhar ao redor para que entendamos os diferentes símbolos culturais ao abordar padrões de racismo e identidade como produto de uma modernidade na Nós precisamos buscar e encontrar as histórias que os fios guardam para decolonizarmos a ideia de que o sujeito negro, entre aspas, foi aquele construído como violento e perigoso, inclusive a mulher negra, cada vez mais encarcerada, fecha aspas, de Jamila Ribeiro, obviamente, né? Gosto muito dessa citação de Jamila. Eu gostaria de chamar a atenção também que a literatura experimental produzida por Bernardino Evaristo e Stephanie Borges é alicerçada em uma linguagem poética definida por suas etnicidades. Ambas, intelectuais negras, escrevem contra a hegemonia do cânone literário branco de uma sociedade heterossexual, patriarcal e falocêntrica. Tanto em Lara, quanto em Talvez Precisemos de um Nome para Isso, nós percebemos a importância da polifonia e das experiências coletivas e individuais de um povo que está em uma guerra constante. Reitero. Congelou ele ou eu? Forma de escrever. Sim. Alguém falou alguma coisa? Você congelou no reitero, eu acho. Desculpa, porque a minha internet aqui não está... Não, essa foi... Eu reitero, mas não vou me lembrar agora onde eu parei, gente. Deixa eu pensar. Na verdade,
não estou somente lendo meu resumo, tá? Eu estou lendo meu resumo, mas às vezes eu estou empolgado que a gente acrescenta coisas, né? Deixa eu ver então onde eu estava. Estão me escutando direito agora? Sim, foi Né? momentâneo. Tá bom. Mas você estava encaminhando, acho que era uma das suas frases finais, assim, pela sua Tá entonação, que dava... beleza. A palavra... Deve ter ficado engraçado, né? Vocês, desculpa, vamos lá. A palavra escrevivência, cunhada por Evaristo, nos remete àquilo que ficcionalmente vivenciamos através das obras de Bernardini e da Stephanie Borges. Ou seja, suas experiências de vida e, de algum modo, a diáspora africana, como consequência de um projeto de modernidade inacabada que já mencionado. A polifonia dos textos descortinam imagens que inferiorizam e desconstroem a naturalização do ser, a desnaturalização do ser de corpos negros. Né? Eu gostaria de mencionar apenas o seguinte, mais um pouquinho só, que as duas intelectuais negras, reforço aqui, olá, tudo bem, pessoal? Okay? Que se emanciparam da escravidão mental, tornaram-se responsáveis pela sua liberação decolonial, a qual Bob Marley, por exemplo, expressa claramente em Redemption Song. Bob Marley diz, abre aspas, emancipe-se da escravidão mental. Ninguém mais, somente você mesmo, poderá libertar suas mentes. Fecha aspas. As escritoras negras foram encorajadas por suas literaturas assim que começaram a produzi-las. Elas criaram um espaço alternativo para a criatividade politizada, desafiando o status quo. Stephanie Borges, em Ler Mulheres Negras o Ano Inteiro, reafirma que, abre aspas, a literatura é apenas uma manifestação de capacidade de criação, de coragem e da engenhosidade das mulheres negras. Fecha aspas. Qual o papel, então, da literatura negra em nosso admirável mundo novo, onde as reações automáticas predominam, os ultrajes morais são as ortodoxias predominantes e as ideias são relegadas a segundo plano? Bernardine Evaristo e Stephanie Borges rompem com o silêncio da mulher negra, que fora triplamente silenciado pelos 3 pilares da matriz colonial de poder. Elas rompem com os dogmas literários através de uma escrita criativa e experimental, explorando as histórias escondidas da diáspora africana, brincando com ideias, subvertendo expectativas, fazendo do escrever uma aventura, uma jornada para o desconhecido, dando voz a todas as mulheres negras através de suas obras em questão, desocidentalizando a epistemologia e a praxis do racismo e o sexismo, originado e mantido pelo patriarcalismo. Bom, espero que eu tenha feito um recorte interessante, que vocês puderam entender, né, toda a questão alinhavada com as teorias do Walter Mignolo e da Catherine Walsh, né, que são os pilares desse recorte da pesquisa, né, e infelizmente é questão de tempo mesmo, né. E desculpa pela conexão, gente, mas vai haver muitos recortes, porque eu estou bem longe de vocês, tá bom? Aqui já é noite, inclusive me desculpa, mas eu estou jantando, porque eu estou com muita fome, não tive tempo de jantar durante o dia, tá bom? Me desculpa. Acabaram de me trazer 2 coisas deliciosas aqui, que eu adoro. Que beleza, Paulo. Não, muito bom. Só congelou nesse momento, assim, parecia engraçado, assim. Oscilou um pouco, mas naquele momento congelou completamente. Foi até engraçado. Acho que congelou agora também, né? Então tá. Então, muito obrigada, Paulo. A próxima pessoa. Daqui a pouco a gente conversa mais, né? E desculpa se eu comer alguma coisa, tá, gente? Desculpa. Não, de boa. Mas a próxima pessoa a apresentar é Milena. O título da fala da Milena é Estética da Ocupação, Escritas dos Ruídos, Restos e Insurgências. Milena é doutoranda em Literatura e Cultura da UFBA, é mestre em Estudos de Linguagem pela UNEB, graduada em Letras Português pela UNEB também, é especialista em Estudos Linguísticos pela UFBA. Atuou como
monitora, professora de literatura e professora do curso de pedagogia e professora de literatura do ensino fundamental e médio, e possui experiência e interesse em pesquisa relacionados aos temas de representações literárias da cidade, cultura, memória e patrimônio. Pode falar, Bruna. Obrigada. Oi, gente, boa tarde. Estão me escutando bem? Pronto. Eu vou começar a compartilhar minha tela inteira, tá? Aquela preocupação do tempo de sempre. Agradeço muito, assim, o aceite, né, para participar de uma mesa tão legal, os temas super interessantes. Eu gosto de participar de eventos, assim, que a gente não conhece ou não ouvia falar de alguma coisa, e aí fica já com aquele desejo, não só de seguir aqui no diálogo, mas, sobretudo, de fazer a leitura dos textos depois, né, de ir acompanhando vocês e suas pesquisas em outros percursos, né? Minha tela está aparecendo aí normal? Tudo certo? Tudo ok? Vocês precisam falar, porque eu não vejo, tá? Compartilhando a tela, eu não vejo se vocês estão... Tudo ok. Pronto, obrigada. Na verdade, eu não vou usar muito o slide, eu não botei texto no slide, eu só estou utilizando o slide. Deixa eu iniciar aqui meu tempo. Só estou usando o slide mesmo, porque esse é um texto, é uma provocação que eu inicio com duas imagens que fazem parte de um dos objetos artísticos sobre os quais eu mergulho, né, nessa minha pesquisa sobre uma estética da ocupação na literatura e na arte contemporânea. Eu preparei, assim, algumas coisas meio soltas para fazer a leitura para vocês. Eu vou me ater à leitura, porque o tempo, de fato, é muito curto. Vou só pegar essa parte inicial para dizer que essa minha pesquisa desses gestos, desses restos, desses ruídos que eu estou tentando capturar no urbano e na arte contemporânea, elas vão dar origem no texto, né, que eu pretendo enviar aqui para publicação na Abralic. Elas vão dar origem, elas vão partir, na verdade, de 3 objetos em especial. A gente tem aqui uma mistura de sons, então eu vou trazer algumas poesias desse tempo presente, que circulam, sobretudo aqui, de onde eu falo, né, da cidade de Salvador, na Bahia, mas também, em especial, vão partir de 3 objetos artísticos, que é um livro de fotografias, de onde eu tiro essas 2 imagens que aparecem aí para vocês, um curta, que também vai ser rodado aqui em Salvador, e uma intervenção artística chamada Kombi do Mal. Provavelmente eu não vou conseguir falar das 2 últimas, né, do curta com mais detalhe, e também da intervenção, mas já vou trazer aqui como imagem, como provocação para vocês, para quem sabe, fazer a leitura ou para a gente dialogar. Então, vou começar a leitura para otimizar o tempo. Em um 7 de setembro de barbárie, em pleno século XXI, no ano passado, vi da minha janela os carros se avolumando na extensão da minha rua, em um bairro na proximidade da Barra, para que os seus condutores e passageiros pudessem se aglomerar em uma das zonas mais caras da orla marítima de Salvador. Em um curto trecho Barra-Ondina, circuito tradicional de um carnaval, com marcas claras de segregacionismo, essas pessoas se avolumavam com discursos retrógrados e aparentemente saídos dos redutos da Idade Média ou dos quartéis da ditadura militar, tais como aqueles em defesa do voto impresso para as eleições de 2022 ou em oposição à vacina da Covid contra a Covid-19 e em defesa do fechamento do STF e do impeachment de alguns de seus ministros. De alguma forma, como uma espécie de trilha sonora, ressoavam em meus ouvidos os versos Aqui é o Fim do Mundo, da música Marginalia 2, de Gilberto Gil e Torquato Neto, datada de 1968. Ao longo da canção, é possível se deparar com os seguintes versos. Eu, brasileiro, confesso, minha culpa, meu pecado, meu sonho desesperado, meu bem guardado segredo, minha aflição. Eu, brasileiro, confesso, minha culpa, meu degredo, pão seco de cada dia, tropical melancolia, negra solidão. Aqui é o fim do mundo, aqui é o fim do mundo, aqui é o fim do mundo. A música de Gilberto Gil e Torquato Neto nos colocam diante de um Brasil que convivia com a repressão da ditadura militar, um sentimento de medo pela morte à espreita e, sobretudo, com uma aparente falta de esperança. Há na canção uma quebra de imagem romantizada de um país que não cabe mais. Um país da precariedade, da fome, da miséria, do pão seco de cada dia e, em especial, de uma mediocridade que se aproxima de uma crônica do tempo presente. Marginalia 2 ressoa em meus ouvidos como uma espécie de grito que ecoa, talvez como um chamamento ou como um registro mesmo de um tempo que parece ser retomado. É um pouco como aquilo que experimentado no documentário Amarelo é Tudo Pra Ontem, do rapper brasileiro Emicida, em que paralelos entre passado e presente não são apenas traçados, construídos, mas fluidos e indissociáveis. De algum modo, sou levada à ideia desse tempo que parece se repetir, como o tempo espiralar sobre o qual nos fala Leda Maria Martins e sobre o qual podemos pensar a partir de uma noção outra de tempo, como Enis Sodré. Tais reflexões parecem ser retomadas aqui para que nos recordemos de que a linearidade do tempo, tal como conhecemos hoje, compreende construção ocidental que em muito não condiz com as lógicas outras de percepção de temporalidade.
como uma espécie de pontos do espiral que se tocam em poema do segundo semestre de 2021, quando o Brasil já amargava a marca de mais de 600 mil mortos pela Covid-19, o jovem poeta baiano Tiago Corrêa nos coloca diante de diversos símbolos de uma desolação e de um cenário de semelhante melancolia ao que vemos na música de Gil e Torquato Neto. O sentimento do meu país é um não quero sentir, é um não quero abrir as janelas e olhar lá embaixo, abaixo do seu umbigo. Um corpo por cima de outro corpo que está por cima de outros corpos. Opa, peraí, que eu mesma pulei alguma coisa aqui. Eu cortei aqui uma página, mas em seguida eu cito alguns versos do Sentimento do Mundo, de Carlos Drummond de Andrade, e relaciono, né? Em alguma medida, os versos nos colocam em diálogo, os dois versos, com o Sentimento do Mundo, de Carlos Drummond de Andrade, e as sensações de limitação e impotência experimentados por um eu lírico diante da percepção de ter apenas duas mãos e o sentimento do mundo, e esse amanhecer mais noite que a noite. O poema de Drummond foi escrito e publicado em livro homônimo em um Brasil que vivia o Estado Novo de Vargas e que em muito se relacionava com o exacerbamento de um nacionalismo, o revanchismo oriundo da Primeira Guerra Mundial e a ascensão franca e expansão do nazismo e do fascismo na Europa. No poema de Tiago Corrêa, os versos nos trazem o tom da testemunha, do sobrevivente de uma tragédia que é biológica, ideológica e artística em pleno século XXI. Em verso de março de 2022, início do cenário pandêmico que se agravaria em solos brasileiros, Tiago Corrêa já nos pintava uma paisagem de desolação, mas os versos talvez também nos apontem algum espaço de sobrevivência por via estética. Vejamos. É triste procurar o sol e encontrar ruas vazias, desertas, os pombos caminhando sem correr perigo, porque hoje são os homens que estão sendo espantados da terra. Portanto, os pombos passeiam de mãos dadas com a liberdade. Entram em igreja e reversam que vai rezar a missa, porque o padre e as freiras, que cuidavam da imagem do Santo Batista que fica no altar, estão recolhidas, esperando a curva mais famosa do mundo achatar. Existe hoje a solidão e a aflição de morrer pelo invisível, sem poder ter a bênção da Igreja Católica. O invisível tornou 2 pulmões insuficiente para manter a vida. Os planos, a reunião às 8 da manhã no Trade Center em Nova York. Tudo está desmoronando aqui dentro e lá fora. Enquanto isso, a terceira margem se mantém intacta e não se furtará. Nem depois, quando o último pau de arara também levar o último dos poetas à cripta. Dói em mim a especulação, mas arde mais a certeza de que quem já não viu o abraço de todas as madrugadas ser levado pelo caminhão do exército, como noticiou William Bonner, hoje mais cabisbaixo que ontem, no tempo em que desaparecemos. Do que ontem. No tempo em que desaparecemos, os vagalumes começam a ressurgir e reacender a esperança. Brilham em lugares desconhecidos para eles, por exemplo, nos pneus esquecidos, na chaminé fria da fábrica, na garrafa de água mineral entre os sacos plásticos abandonados pelas ruas, ou em bueiros em pracinhas solitárias, marquises de prédios. Há quanto tempo os vagalumes voltaram, não sei dizer. Talvez eles estiveram sempre aqui. O poema Crônica nos revela o cenário de medo e desolação, na medida em que captura cenas que marcam aquele primeiro mês do lockdown no Brasil. Há referências aos sentimentos de solidão e aflição de morrer pelo invisível, na mesma medida em que se revelam imagens icônicas do momento, como as ruas vazias, desertas e as curvas de contaminação e morte que eram noticiadas dando conta do agravamento da pandemia. Em várias cidades, como Salvador, as pessoas tiveram que se fechar em suas casas e as notícias sobre os internamentos, as mortes, o negacionismo se avolumavam, fazendo crescer o medo do desconhecido e do isolamento. Observo, no entanto, que, muito embora o tom central seja de pesar e desolação, há uma espécie de esperança que flameja, sobretudo em uma referência aos vagalumes e sua sobrevivência. São eles que começam a ressurgir e reacender a esperança, e brilham em lugares antes por eles desconhecidos, pois habitados pelos humanos que naquele momento esvaziavam os espaços, em especial os públicos e urbanos. Na cena do abandono das ruas, a voz poética nos fala de objetos deixados pelas ruas e pracinhas solitárias, e é nessa cena de aparente melancolia que ela nos diz: há quanto tempo os vagalumes voltaram, não sei dizer, talvez eles sempre estiveram aqui. Talvez seja cedo para catalogar as experiências de escrita nesse contexto pandêmico, que não seria objetivo da minha pesquisa, mas trago para reflexão algumas formas de experimentação de escrita que reverberam nesse cenário como forma de permanecer, de ocupar. Trago a ideia de ocupação já no intuito mesmo de pensar como os artistas que hoje assumem a postura política de permanecer e pulsar a vida em um contexto em que a morte está à espreita, já agiam assim em momentos outros de semelhante opressão. Nesse sentido, vou pensar aqui a imagem de uma cidade que é insurgente, divergente, complexa, assim como os artistas que performam nela e sobre ela. As imagens que abrem essa apresentação
podiam nos remeter a uma espécie de solidão imposta pelo isolamento social que se colocou como exigência ao mundo e a Salvador com a chegada da pandemia de Covid-19. De repente, o mundo aparentemente parou. As pessoas, de modo geral, e sobretudo as que puderam, abandonaram os espaços públicos e, na tentativa de salvaguardar vidas, se afastaram das aglomerações das ruas e vielas para o reduto da casa, com suas máscaras e produtos de uma higiene que aparentemente nunca se teve. Mais do que nunca, a percepção de que as escolhas individuais e coletivas se imbrincam de forma constante e indissociável foi se agigantando aos olhos de quem se predispôs a ver. O vírus pedia afastamento e resiliência em nome da garantia da vida, enquanto às voltas o serviço de saúde e os cientistas buscavam respostas e vacina. Nesse momento de aparente apagamento e absoluto caos, inclusive em razão dos discursos negacionistas e genocidas do atual presidente e de seus apoiadores, a arte não silenciou. Nela também se encontra na literatura e, no mesmo sentido, a cidade e os seus usos pelos corpos que nela se cruzam. Faço esse percurso pelo tempo da agora, porque é o tipo de recorte que eu quero fazer. Os movimentos vão agora no sentido de pensar essas produções que se fizeram nesse contexto e que forjam outras formas de estar na cidade ou materializá-la em suas produções. Não no sentido de pensar um ineditismo ou novidade, mas porque essas produções me colocaram diante de algo que o vírus talvez tenha me ajudado a perceber como alguma coisa que já lhe era muito anterior. Os autores e produções sobre os quais me debruço talvez se assemelhem ao vírus na medida em que buscam nas ruas as coletividades, contaminam as aglomerações, se infectam e proliferam pelo contato. Estabeleço essa espécie de relação entre o vírus e a produção artística literária que ocupa essa pesquisa, não no sentido de aproximá-la de uma política de morte, mas sim de entendê-la como algo que, de modo, por vezes, quase que imperceptível, infecta e ocupa estética e politicamente espaços e campos. Convido tais obras e inicio um mergulho mais denso nessa discussão sobre uma estética da ocupação como uma política do sim e da vida. Trata-se de uma espécie de escolha por artistas que, muito antes da pandemia, já assumem um corpo a corpo com o contemporâneo, com o político e com a estética da ocupação sobre a qual começo a esboçar algumas reflexões. Aqui, quando eu falo de estética da ocupação, eu passeio por 3 frentes. Uma que extrapola fronteiras e pensa os frutos estranhos, e assumindo o exercício de esborar a fronteira entre literário e não literário. Outra no sentido de pensar produções que se arvorem em profanar o espaço público, devolvendo os aspectos públicos da cidade e que a coletivizam a partir de seus usos, leituras e performances. E uma última que se debruça sobre as obras que problematizam, dentro do ficcional, no seu existir, a própria lógica de ocupação do campo literário. Sigo nessa reflexão pelo livro digital Salvador em Suspensão, de onde foram extraídas essas 2 imagens que iniciam essa fala. A obra de Marcelo Terçanada brinca com a palavra suspensão, na medida em que coloca em cena uma Salvador capturada como que pelas alturas, uma vez que as fotografias poéticas que compõem a produção têm como plano central grandes monumentos, prédios e suas fachadas, na mesma medida em que coloca em cena uma cidade silenciosa e os espaços em suspensão, em razão da quarentena que se impôs à cidade em 2020. O fotolivro digital é constituído por narrativas fotográficas e por textos da curadora Alejandra Munhoz, do professor Washington Drummond, da artista e pesquisadora Lia Cruxem, da professora Lúcia Castelo Branco e do próprio Marcelo Terçanada. Em texto intitulado Proliferação e Persistência, Alejandra Munhoz faz um paralelo entre as viagens espaciais e a busca por vida fora da Terra com cenário pandêmico. Abre aspas. O vazio soteropolitano é assustador. O vazio marciano parece promissor. As engenhocas da alta tecnologia buscam vida em outro planeta, enquanto no nosso a vida foi abruptamente interrompida por um vírus microscópico e invisível. Apesar do aparente vazio e da possível interrupção da vida, no entanto, as imagens que compõem o livro nos falam de restos, de sobras, daquilo que permanece apesar de. Tratam-se de registros poéticos, não da falta, mas da presença. Há desde as ruas quase que completamente desertas, salvo pelos cachorros que fazem companhia ao monumento do Caboclo, no Campo Grande, aos casarões em total abandono e tomados pela vegetação que cresce por entre as frestas, telhados e dobras. É nesse sentido que Marcelo Terçanada e Lia Cruxem nos dizem, para além de ruínas, quais presenças podemos encontrar nesses vazios? Plantas e árvores crescem nos telhados, algumas vezes criando novas arquiteturas e geografias, fachadas, jardins. Estátuas, monumentos e árvores centenárias permanecem velando o espaço público. Vestígios contam de pessoas que estiveram por ali no momento anterior. Escrita na cidade. Há nas cenas, apesar de um silêncio que quase... Deixa eu ocultar isso aqui de baixo, espera aí.
Há nas cenas, apesar de um silêncio quase que se escuta, uma presença que se corporifica, seja como memória ou vestígio, na porta barroca que se encontra fechada no Museu de Arte da Bahia, ou no elevador Lacerda, sem funcionamento, ou no risco da pichação que marca um dos muros do centro da cidade. As imagens capturadas nas raras saídas de bicicleta se colocam como testemunho e registro de um momento singular. Elas corporificam as presenças e ausências e constroem uma narrativa em que temporalidades parecem se misturar em nossas memórias. Os espaços superlotados, o bater dos ombros, o vai e vem do elevador em oposição ao silêncio terrificante do isolamento. Nas primeiras saídas, a fala do fotógrafo, do artista. Nas primeiras saídas, me deparei com uma cidade silenciosa, com praticamente ninguém circulando e quase nenhum carro nas ruas. Estar no espaço público gerava um certo desconforto. Cada vez que saía de casa, tinha a sensação de presenciar uma cidade rara. Ao longo das semanas, comecei a pensar quais imagens só existiriam na quarentena ou quais imagens poderiam guardar a memória daquele período. Me deparava com imagens oníricas de uma paisagem urbana que, acostumada a números, a presença de pessoas estando muito vazia, parecia um sonho, um filme de alguma outra época ou uma cena de conto fantástico. As imagens que se sucedem ao longo do livro digital vão nos dando uma dimensão de vozes e silenciamentos. Na medida em que o próprio autor nos diz questionar quais imagens só existiriam na quarentena, também nós nos vemos como viajantes e construtores dessa imagem narrativa, e na aparente imobilidade dos nossos lares, experimentamos uma relação ou outra com a cidade a partir dessas fotografias. Em alguma medida, retoma aqui o ensaio Cascas, do Didi Huberman, e o modo como esse texto produz uma espécie de trânsito ou deriva entre a narrativa literária e a conceituação filosófica. Com dicção ensaística, o Didi Huberman convida o leitor, em uma primeira pessoa, a um passeio pelo campo de Auschwitz e, mais do que um relato dessa experiência, constrói imagens e ou reflete sobre elas a partir dos registros fotográficos. Cascas, talvez de modo muito semelhante ao que experimentamos em Salvador e Suspensão, participamos de um movimento reflexivo do nosso autor ensaísta que nos convida a pensar sua experiência em um espaço de barbárie. Nas duas obras aqui, que colocam em diálogo, os tons cinzentos ou as concretudes das construções, sobretudo as mais antigas, formam cenários de solitude e silêncio a partir de imagens que são de uma mudez quase que absoluta e ensurdecedora, mas cujos sentidos vão se delineando pelas palavras que a elas se ligam ou a partir da própria curadoria de sua exposição no objeto livro. O livro-ensaio do Didi Huberman tem como mote a ida do autor ao campo de concentração na Polônia, mas em especial é do gesto de arrancar e dispor cascas, na imagem que a gente tem aí, de uma árvore desse lugar, de cultura e barbárie, que se instaura uma reflexão subjetiva e coletiva sobre a imagem que se faz em silêncio, mas também grito. A discussão filosófica se caminha no sentido de propor uma reflexão a partir de questionamentos sobre memória e o potencial subversivo das imagens. A partir das imagens, partimos para uma reflexão sobre os debaixo das cascas e a vertigem da memória, sobre o que se esconde e o que se manifesta na superfície, bem como o que restou do espaço de barbárie. Em Salvador em Suspensão, nos deparamos com um monumento em ruínas, como que em uma cena de guerra, mas que é anterior ao próprio vírus. A quarentena, aparentemente, apenas desnudou uma espécie de confronto pré-existente a partir da ausência de movimentos pelos transeuntes. Talvez seja por esse motivo que o professor Washington Drummond, no livro, cite: Salvador sempre me pareceu uma cidade bombardeada, com tanto esmero que passei a imaginar que a sua forma estava diretamente submetida a essa espécie de humanidade meticulosa exercida pelas autoridades que a geriram. A destruição organizada, burocrática, municipal e estadual que transforma as paisagens em ruínas. Quando vi pela primeira vez as imagens fotográficas de Marcelo Tessanada, fui tomado de novo por essa ideia de uma cidade bombardeada. A destruição organizada dessa cidade bombardeada a partir do esforço de registro desse correspondente fotográfico de guerra, nos leva a experimentar a possibilidade de ver as forças heterológicas que habitam a cidade, seja por meio das intervenções que valorizam o novo e o progresso, ou dos abandonos recorrentes. Em alguma medida, pelo tom de suas falas, Tessanada e Didi Huberman se encontram em um semelhante estado de espanto pelas imagens que se constroem a partir do caos. O espanto, o inimaginável e inaudível aparecem como marca das duas produções, e quase que vejo uma espécie de troca de cartas e imagens entre esses dois contemporâneos que nos levam a pensar a barbárie e a produção de imagens, não a sua mera captura como algo estático a ser apreendido. O próprio movimento da câmera que cria, captura aquilo que não visto ou que resta como vestígio, já nos sugere uma espécie de movimento fantasmagórico em que o fotógrafo nos convida a um passeio pelo espaço físico e das memórias inabitados ou nos quais não deveríamos estar,
Somos convidados a uma espécie de invasão, sendo nós mesmos invadidos pela potência desse trânsito e espaço e cenas aparentemente inimagináveis. Administrando aqui o tempo, vou meio que fazer uma síntese aqui de algo e apontar para o que eu desenvolvo no texto, né? Muito embora o contexto pandêmico, a minha hipótese, né, tenha se apresentado no início desse texto como aparente mote de discussão, o que se vai delineando aqui é uma reflexão mais ampla, no sentido de pensar sobre o modo mesmo como a cena contemporânea de arte, e aqui se inclui a literatura, tem performado de forma a refletir o político do estético, a partir de uma lógica mesma de uma estética da ocupação. Uma vez sendo o campo da arte, via possível de devolução do público ao espaço público. Os autores que vão dando forma a essa investigação nos colocam diante de uma estética da ocupação que se constitui antes mesmo do cenário de aparente desolação. Essa produção estética e filosófica não se restringe ou se inaugura no tempo presente. Levanto aqui a hipótese de que estamos a tratar de modos de sobrevivência e testemunho que não se materializam a partir de um contexto pandêmico, mas sim que se estruturam em razão de uma existência anterior de barbárie e de necessidade de assegurar a vida pela via estética. E aí, no prosseguimento do texto, eu vou criando um paralelo, um diálogo, uma espécie de teia, né? Com uma metodologia mesmo errante, deambulante, enfim. Eu vou criando um diálogo entre a produção do Marcelo Terçanada, Salvador em Suspensão, com esse curta Muros, da Camille Queiroz e do Fabrício Ramos, em que se tem um fotógrafo, o Rogério Ferrari, caminhando por alguns espaços de Salvador, em especial os espaços periféricos, 2 bairros periféricos, o Calabá e o Nordeste de Amaralina, e ele vai fazendo um paralelo entre esses 2 bairros soteropolitanos com a Palestina, onde ele fez um projeto estético também, onde ele produziu fotografias e um livro. Vou criando esse elo com produções outras que também vão forjar essa estética da ocupação, criando espaços de publicação e de circulação de outras produções do literário e do artístico no urbano, e aí tem essa revista que é a Miolo, e por fim, juro, estou fechando, estou administrando aqui, não passei nem um minuto ainda, mas está quase passando. Eu trago, por fim, no meu texto, essa intervenção, que é da Kombi do Mal. Ela, na verdade, ela é desenvolvida pelo mesmo grupo que desenvolve os Lambes do Mal, e eles próprios vão dizer que a Kombi do Mal é um dispositivo propagador de palavras. Eles saíram com essa Kombi por esse território, né, a orla, uma parte da orla daqui de Salvador. Eles saíram com essa Kombi ao longo do ano de 2020, se eu não estou enganada, e eles dizem: a Kombi do Mal é um dispositivo propagador de palavras de desordem e frases com efeito. Diferente do texto publicitário que impregna o espaço público, as ideias aqui apresentadas convidam a caminhar na direção contrária, no antifluxo do capital. A mixagem poética urbana entre o popular Carro de Ovo e o projeto Lambes do Mal, ao ser introduzida no cotidiano da URB, cria um ruído sonoro visual intenso, desconfigurando a rotina, propondo brechas, desacelerando a paisagem. E eles têm, inclusive, um vídeo disponível no Instagram deles, mostrando o que foi que eles fizeram. Logo no início do vídeo, eles dizem, eles saem com essa Kombi fazendo provocações com frases como: frases com defeitos, atalhos para o labirintos. Essa é a Kombi do Mal propagando o caos. Não só pelo uso outro da Kombi, normalmente associada em Salvador, aos vendedores de ovo, mas, sobretudo, pela circulação pela cidade com textos poéticos e artísticos, que propõem uma lógica outra de existência, a intervenção ocupa, habita, presentifica uma lógica outra de arte que circula e forja a urbanidade. Vou fechar meu último parágrafo. A ideia de ocupação que se vai desenhando nessa pesquisa se materializa no campo físico, no espaço urbano, mas vai se delineando também na tessitura do campo estético, forjando, a partir de um esgarçamento de limites, em especial, novas possibilidades de produção. É nesse sentido que, muito embora eu tenha iniciado essa fala com Marginália 2, de Gilberto Gil e Torquato Neto, bem como com o Sentimento do Mundo, de Drummond, talvez a ideia mesma de ocupação que vai ganhando força nessa pesquisa nos leve a pensar outros versos de Drummond que nos possibilitem experimentar uma outra relação com o nosso tempo. São eles: é hora de recomeçar tudo de novo, sem ilusão e sem pressa, mas com a teimosia do inseto que busca um caminho no terremoto. É isso, obrigada. Passei 3 minutinhos, desculpa. Deu para acompanhar, gente? Nem sei se travou, deixa eu parar aqui. Pronto. Obrigada. Deu tudo certo. Muito obrigada, Milena. A única coisa que eu ia pedir já de uma vez é para você ir colocando os links aqui, que eu quero ver esse negócio. Eu achei o livro do Salvador em Suspensão enquanto você falava,
Mas o Tiago, não achei. Cadê a produção do Tiago? Vai compartilhando com a gente, que a gente enquanto eu vou indo, eu vou compartilhando. Então, tá certo. Muito obrigada. Então, agora, a Amanda vai ser a próxima. O título da fala da Amanda é O Islã das Minas BA e a construção de espaços seguros para a expressão de mulheres negras. Amanda Julieta Souza de Jesus é doutoranda e mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Literatura e Cultura da UFBA, é graduada em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo pelo Centro Universitário Jorge Amado, é integrante do projeto de pesquisa Etnicidades, Outros Intérpretes do Brasil, do ILUFBA e da UFBA, e trabalha principalmente com temas relacionados à literatura negra, poetry slam, literatura marginal e periférica e feminismo negro. Sua vez, Amanda. Muito Olá, obrigada a você, Daniela, pela apresentação. Boa tarde a todas novamente. Eu quero começar dizendo, antes de tudo, que é uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje, de conhecer trabalhos que vêm de lugares tão diferentes, né, com diferentes perspectivas, e poder estabelecer esse diálogo, né? Eu tenho desenvolvido desde o mestrado uma pesquisa sobre a atuação de poetas negras na literatura marginal ou na literatura periférica, né, e de forma mais específica no poetry slam. E aí, na minha pesquisa de mestrado, eu analisei o Islã das Minas Bahia, pensando nessa batalha de poesia como um espaço de insubmissão e resistência de mulheres negras, né? E o meu objetivo hoje é apresentar algumas reflexões que são fruto desse trabalho, pensando na relação entre o Islã das Minas Bahia e a noção de espaços seguros proposta por Patrícia Hill Collins no livro Pensamento Feminista Negro, né? E isso é algo que está bastante conectado com o que a Rossi falou na apresentação dela também. Mas, para começar essa conversa, eu quero compartilhar um vídeo com vocês, que é uma performance que eu filmei aqui no Islã das Minas Bahia, né, que foi apresentada em 2019. Deixa eu colocar aqui o compartilhamento. Islã das Minas! E como de costume, mas o número caiu na linha, mas dessa vez foi diferente. Eu atendi uma vítima de covardia. Ela gritava. Ela chorava e eu ouvia suas lágrimas desesperadas e ela pedia pra mim. Socorro! O meu marido tá batendo em mim, ele tá batendo em mim, ele vai me matar aqui. E cada palavra era como uma facada no meu peito que tirava a vontade de estar viva. Ela gritava, não faz nada com a minha filha, e eu ouvia. Eu ouvia suas lágrimas desesperadas. Eu ouvia, ela apanhava. E presenciando o sofrimento daquela mulher, eu me desespero. Mas eu não consigo ficar de pé. A minha alma lavada da tortura que ela aguentava. E quando eu te fiz perguntas, o telefone foi batido e naquele momento eu desejei nunca ter nascido. Eu pedi ajuda. Mas eles me disseram que ninguém podia fazer nada. Nem o 80 eles acionavam, nem o 80 eles acionavam. Afinal, briga de marido e mulher é resolvido dentro da própria casa, né? Até quando? Até quando nós levaremos essas marcas? Até quando nós seremos como Dona Geralda? Até quando vocês usarão da vantagem física para tocar numa rosa espedaçada? Até quando? Hein? Me responda, até quando? Até quando nós te mostrar que no dia que o caçador se levantar, a caça fará como Joyce Fonseca, esquartejando
Pou, pou, pou. Essa é a Arol Cerqueira, né, uma poeta baiana, uma multiartista baiana maravilhosa. Nessa que é uma performance muito, muito impactante, né, e que diz bastante sobre essa comunicação, sobre esse diálogo que eu quero estabelecer com vocês. E quando a gente olha para os slams aqui na Bahia, né, são espaços predominantemente negros, mas em todas as regiões do Brasil existe uma forte presença de poetas negras ocupando as batalhas, né, marcando esse espaço e utilizando a literatura não só como um meio de criação estética, mas como uma ferramenta de luta mesmo, né, trazendo temas de vida, discussões que estão entrelaçadas às suas vivências, a esse corpo negro-mulher, a experiência compartilhada de ser uma mulher negra no Brasil, né, que são questões urgentes e que são pautadas também por movimentos sociais, por movimentos políticos contemporâneos, dentre eles o feminismo negro, né, e aí vale destacar que nem todas as slammers negras são feministas, né, há poetas mulheristas ou com outras perspectivas diferentes, e aí tá entrando barulho aqui, gente. Eu estou falando da quebrada, diretamente da quebrada, vai rolar. E dando graças que hoje não está rolando o funkzão também para compor aqui o movimento. Mas nem todas as poetas são feministas, né? Tem mulheres mulheristas, tem mulheres que não são nem feministas e nem mulheristas. Mas eu, enquanto pesquisadora, adoto uma perspectiva feminista negra ao lançar esse olhar analítico para essas produções poéticas e para essa forma de organização coletiva. E aí, contextualizando um pouco, o Slam das Minas Bahia é uma batalha de poesia realizada desde 2017 aqui em Salvador, está comemorando agora seus 5 anos, vai ter um super evento até novembro, de agosto a novembro. E é uma batalha que foi idealizada pela poeta Fabiana Lima, a Nega Faia, que organiza os eventos ao lado de 3 outras mulheres, a Ludmila Singa, que também é poeta, Tamires Almeida e Sofia Sen. Né? E aí qualquer pessoa interessada pode assistir às batalhas, mas só mulheres podem competir ou compor o júri nesse slam, né? Que é uma parte, né? Que é parte de uma rede nacional de slams, né? Que começa primeiro lá em Brasília, idealizado pela poeta Tatiana Nascimento, e que é uma rede que está preocupada com o protagonismo de mulheres cis, trans, e travestis na cena do poetry slam no Brasil. E isso chama atenção para uma questão. O poetry slam, ele se tornou no Brasil um espaço muito importante para a expressão de poetas da periferia, de poetas marginalizadas e marginalizados, né, oferecendo aí, disseminando outras possibilidades do fazer poético. Dá para fazer um slam em qualquer lugar, em qualquer praça, né, em qualquer rua, mesmo que não se tenha recursos financeiros. O principal recurso são as pessoas. Né? E é um movimento também que ressignifica a relação entre autoras, autores e o público, ao subverter tanto os processos de produção como os processos de circulação da literatura. Né? Eles são promovidos em um formato que é aberto a todas as pessoas, de diferentes idades, de diferentes gêneros, escolaridades, sexualidades, profissões e por aí vai. Né? A poesia, ela não é para poucos iniciados, para aqueles escolhidos pelas musas, né? Ela é para todo mundo. E aí todo mundo pode se apresentar, todo mundo pode, de repente, se tornar jurado. Né? Não precisa da validação de nenhuma editora, de nenhuma formação acadêmica para isso. E é um espaço construído coletivamente. Né? A poesia é construída coletivamente, porque a performance envolve a todas as pessoas presentes. Né? Porém, embora os slams sejam amplamente descritos como esses espaços de celebração, né, onde o acesso à literatura se torna mais democrático, são também espaços contraditórios. Né? E a criação de slams específicos para mulheres é um indicativo de que a nossa participação não tem se dado sem conflitos. Né? E aí, relatos de criadoras do Slam das Minas de São Paulo, do Slam das Minas daqui da Bahia,
corroboram essa ideia quando elas apontam que existia uma invisibilização nas batalhas antes da criação de slams exclusivos, né? Tinha várias mulheres no começo da competição, poucas passavam para a final, quase sempre os homens ganhavam, né? E há relatos também que apontam que existia um desconforto em abordar certos temas relacionados a gênero e à sexualidade dentro desses espaços mistos. E aí eu vou ler rapidinho para vocês palavras do próprio coletivo, né, do Slam das Minas daqui de Salvador, Slam das Minas Bahia, para a gente pensar um pouco sobre isso. Abre aspas. O Slam das Minas Bahia nasce com a proposta de criar um espaço de visibilidade e fortalecimento das artistas da cena local, visando superar em nível pessoal e coletivo a discriminação e o preconceito, bem como buscar alternativas que proporcionem o protagonismo das mulheres negras e periféricas no meio cultural. A organização surgiu a partir da invisibilidade das mulheres na literatura como uma resposta ao machismo, racismo e sexismo que a todo momento nos impedem de avançar. Fecha aspas. Esse texto ele está disponível na apresentação do Slam das Minas Bahia nas redes sociais, como parte de uma biografia desse coletivo. E ele está perpassado pelo desejo de criar um espaço onde mulheres negras sejam protagonistas, né? É uma resposta às tentativas de invisibilização que marcam a experiência de mulheres negras na literatura, e não só na literatura, né? E a ideia de espaços seguros de Patrícia Hill Collins é muito interessante para a gente compreender a importância do surgimento desse slam para a expressão de poetas negras periféricas aqui em Salvador. Esses espaços seguros, segundo a Patrícia Hill Collins, são aqueles espaços onde as mulheres negras puderam falar livremente ao longo da história. São lugares privilegiados de resistência à objetificação, né, de resistência à nossa transformação em outro, né, na outra, no caso, porque nesses espaços o nosso empoderamento se torna possível por meio da autodefinição, esse ato de podermos definir a nós mesmas, né, de dar letra, de poder falar em nosso próprio nome. E aí, para a gente ter uns exemplos desses lugares, tem 3 esferas que a Patrícia Hill Collins classifica como espaços seguros para mulheres negras lá nos Estados Unidos. A primeira é a nossa relação umas com as outras, né, nas famílias, nas igrejas, nas organizações de bairro, mas no âmbito artístico ela também cita o blues e a literatura. E em que medida o Slam das Minas Bahia se relaciona com essa ideia de Patrícia Hill Collins? Essa batalha é organizada politicamente em torno da interseccionalidade, né, entre raça, gênero e classe, principalmente, como mostra essa fala fundacional do próprio coletivo que eu li para vocês. É um slam que está pensando, e que eu percebo que se configura, de fato, como um lugar de troca entre mulheres negras, né, e como um lugar de estímulo à resistência, né? Um lugar de estímulo à resistência às violências que nos atingem nos diversos espaços sociais. E isso não só através dos vários discursos das poetas que vão lá e se apresentam, mas através também do próprio esforço de criar um lugar onde esse discurso, onde essas falas sejam possíveis, né? Um lugar onde se possa falar em segurança. Então, é possível falar diretamente para outras mulheres negras em um meio que é controlado também por mulheres negras. E essa configuração é fundamental, tanto no plano individual, né, para cada poeta, quanto no fortalecimento de uma luta que é coletiva, né, das mulheres negras como grupo social. E algo importante sobre isso que Patrícia Hill Collins fala é que, mesmo que a dominação esteja aí, né, mesmo que a dominação seja inevitável como um fato social, é improvável que ela seja hegemônica nesses espaços, né, nos espaços sociais onde as mulheres negras falam livremente. Então, a partir dessa noção,
a gente pode dizer que o que está em jogo na batalha de poesia está além de uma simples possibilidade de se expressar, né? Principalmente pensando no silenciamento histórico vivido pelas mulheres negras, justamente por essa dupla condição de existência, de mulheres e negras, né? E aí a configuração do Islã das Minas está perpassada pela ideia de que é necessário garantir um espaço para a construção dessas autodefinições independentes, né? O que é central aí na noção de espaços seguros. E aí, quando a gente pensa nas autodefinições independentes, né, elas são inevitavelmente um confronto às práticas de silenciamento, né, elas são um confronto aos discursos de dominação, e ainda, segundo Bell Hooks, a possibilidade de se autodefinir, né, quando você toma a palavra, quando você consegue erguer a voz, isso também é uma transformação em sujeita, em sujeitos e sujeitas, né? Porque você não é mais falado pelo outro, você é falado por si mesma. E as poetas, quando vão ao Islã, elas apresentam performances que são capazes de provocar reflexões sobre as relações étnico-raciais, sobre problemas como o racismo, como o genocídio da juventude negra, que está ligado a tudo isso, mas elas também provocam reflexões sobre questões nas quais raça, gênero e sexualidade se entrecruzam, né, como o feminicídio, a hipersexualização de mulheres negras, ou o amor entre mulheres, por exemplo, né, que são temáticas que aparecem nas poesias apresentadas. Aí nesses espaços, nesse espaço de Islã das Minas que eu observei aqui em Salvador, elas também têm a possibilidade de propor soluções através das suas performances, né, de indicar caminhos possíveis. E tudo isso é fundamental para desestabilizar as estruturas de poder. Embora esse espaço não seja um espaço exclusivo para mulheres negras, porque qualquer mulher, independente da raça, pode competir, e qualquer pessoa, independente do gênero, pode assistir às apresentações, embora não seja exclusivo, né, é um lugar predominantemente ocupado por mulheres negras, e é um lugar que mantém esforços para criar um ambiente confortável e seguro, né, onde tanto as competidoras quanto a plateia, porque a plateia também é convidada a participar nos momentos de microfone aberto, todas elas são incentivadas a compartilhar suas ideias, os seus poemas, que, em geral, refletem a experiência de um corpo negro e socialmente construído como feminino, né, que é esse corpo multimarcado. E aí existe, tanto entre as organizadoras do Islã das Minas Bahia, como entre as frequentadoras, a preocupação de manter um espaço no qual elas possam falar sem receio, mas mais do que isso, né, não somente manter um espaço para a fala, mas um espaço no qual elas possam ser ouvidas com atenção. Eu tive presente em todas as edições de 2019, que foi o último Islã das Minas antes da pandemia, e várias vezes eu testemunhei a plateia pedir silêncio, a plateia exigir respeito às poetas que estavam se apresentando quando existiam ali conversas paralelas durante as performances, né? E teve um momento que a mestre de cerimônias parou a competição para pedir respeito à poeta, para dar um textão lá sobre a importância da escuta, e pediu que as pessoas que estavam atrapalhando, e nesse caso, nesse dia eram homens, que eles se retirassem se eles fossem incapazes de oferecer para aquelas mulheres uma escuta atenta. E aí isso contraria a ideia que o Mark Smith traz lá no livro dele, né, que ele é conhecido por ter criado aquele que se convencionou como o primeiro poeta islã da história, lá nos Estados Unidos, em Chicago. E o que ele diz é que o poeta precisa conquistar a atenção do público, né? Mas essa ideia ela não está presente nesse Islã, porque é um espaço que está pensando para além da competição.
né? Então, enquanto uma poeta estivesse apresentando, o silêncio, ele é exigido, né? E ele é exigido como um dever e como um gesto de respeito da plateia. E aí, já finalizando a minha fala, eu tenho pensado no Slam das Minas Bahia, e nessa configuração que ele traz como um lugar seguro, não só como um espaço de resistência, mas também como um espaço de transformação, né? Um espaço de reexistência, fazendo um diálogo com a professora Ana Lúcia Silva Souza. Porque não é só sobre resistir, né? É um lugar de denunciar e de expurgar, de alguma forma, toda aquela realidade que a gente não quer, mas também é um lugar de predizer, de sonhar, de tentar construir o mundo que nós queremos, né? E tudo isso a partir da poesia, da inventividade, desse encontro de presenças, desse encontro, dessa troca umas com as outras, né? É um lugar onde a literatura se torna não apenas uma forma de se armar contra as opressões, mas também uma forma de conjurar outros mundos possíveis. É isso, gente. Muito bom, muito obrigada. Eu falei muito bom, obrigada, junto numa palavra só, né? Muito obrigada, Amanda. Olha, eu acho que eu assisti à mesa que teve essa semana, né? Não sei se vocês viram, do Slam das Minas, né, que teve uma pesquisadora que foi, né, que está fazendo, e elas falaram de você, eu acho, né, Amanda? Elas falaram, a Amanda é maravilhosa, veio aqui, gravou tudo, conversou com a gente, não sei o quê. Então, demais que eu te conheci lá, né, e aí agora eu te conheço aqui pessoalmente. E uma outra coisa que eu ia falar, só para não esquecer, que esses dias eu fui na final do Slam interescolar aqui de Belo Horizonte. E aí o Rogério Coelho, né, fez uma mesa com várias pessoas, com o Emerson Alcalde, aí com o Eric de Juiz de Fora, de Minas, assim, né, pessoas de Minas, com a Clara e com o John, que eu acho que, na verdade, é do Espírito Santo, né. E aí, em certo momento, né, esse John Conceito, que eu não conhecia, também conheci aquele dia, ele falou assim, cara, eu acho que Slam, que uma criança perguntou para ele, como é que você conheceu o Slam? E como é que você ficou sabendo do que era o Slam? Aí ele falou, cara, eu sempre fiz essas coisas, eu sempre fiz poesia, sempre estive na rua, a arte me salvou desde sempre, porque se não fosse pela arte, eu não sei o que eu tinha feito da minha vida. Então, o Slam é isso que a gente já faz há muito tempo, que a gente não tinha um nome para dar nome para isso, e agora chegou esse nome aí e deu nome para isso que a gente faz, sabe? E eu fico pensando nisso enquanto uma alternativa a essa genealogia americana que a gente usa, né? Porque às vezes a gente, claro, né? O primeiro a ser nomeado é o Slam do Mark Smith, mas aí às vezes também eu tenho visto pessoas que ficam numas de redefinir o que o Mark Smith definiu no começo, sabe? Para obcecada com um mito de origem, assim, sabe? Como se essa origem fosse o que mais importasse, e não os novos significados que a gente vai atribuindo à coisa, assim, né? Então, só porque eu pensei nisso, quando você, um comentário para começar as nossas discussões, quando você falou sobre isso, né, sobre essa diferença, as diferenças de lá e cá, e a disputa, e as definições, e se é isso que é Slam, aquilo que o Mark Smith fazia, ou isso que a gente, né, que as mulheres aí na Bahia fazem, ou o que é o Slam. Enfim, eu acho que isso é um fio que liga, né, a maior parte, ou todas as apresentações que a gente teve aqui hoje, né, esse fio que define essa fronteira da definição das coisas, né, na apresentação do Paulo, por exemplo, né, esses dois romances, que são obras literárias, que são outras coisas, na apresentação da Rossi, essa página maravilhosa do suburbano da depressão e essas construções narrativas, né, que se dão a partir dessa coletividade, sem uma questão de autoria, sem essa preocupação com o nome do autor, e que é uma narrativa que super confere sentido à nossa vida e tem uma função super literária, né? E na apresentação da Milena, né, esses muitos restos, né, que
vão se perdendo pela cidade ou se encontrando na cidade, né, durante esse período de suspensão. Achei isso muito legal também, né? Enfim, muito bom. E aí abro para perguntas e comentários para conversarmos um pouco, porque ainda temos 20 minutos de conversa aqui nessa sala. Eu posso falar? Posso Claro. começar? Eu vou até fazer, só vou fazer comentários, pergunta não exatamente, mas aí se vocês quiserem comentar, primeiro uma sugestão, uma pergunta ao Paulo. Paulo, você conhece o documentário Cabela, da Yasmin Tainá? Enquanto você apresentava, eu pensei o tempo todo nesse documentário maravilhoso, feito por um coletivo só de mulheres, né? E eu sempre sugiro, eu já orientei alguns trabalhos, dissertações sobre cabelo, né? Cabelo da mulher negra, né? E Cabela é sempre indicado nas minhas orientações. E eu também fiquei pensando, né? Primeiro que eu fiquei super interessada em ler o livro. Você apresentou de uma forma, assim, muito instigante. Queria poder correr e ler. De repente eu vou ter um espacinho de férias aí, porque a gente tem tempo para ler quando está de férias, né? É uma loucura. Professora de literatura que lê quando está de férias, né? Porque quando está trabalhando, lê também, mas é para o trabalho, né? E eu também fiquei pensando, Paulo, assim, aqui nas batalhas de rima, né, que predominantemente homens participam, o cabelo foi de uma forma muito mais intensa, mas ainda foi um recurso sempre utilizado violentamente contra a mulher, sabe? Contra o homem não, mas contra a mulher. Então, assim, a gente tem até exemplos clássicos aqui, assim, conhecidos, a Negra Rei, que é uma MC conhecidíssima, e tem histórias, assim, de muita agressividade, né? Então, é um tema que me encanta, você apresentando aí seu texto, o tema me encantou. Quando eu vejo Cabela, quando tive uma aluna que trabalhou pensando no consumo, né? Tantos produtos que surgiram nos últimos anos para o cabelo da mulher preta. Então, acho que é um tema assim, fundamental aí para a gente tocar ainda. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Da Milena. Posso, rapidamente? Claro, eu Você, já ia falando. essa questão é maravilhosa, né? Eu já escutei falar, não tive tempo de assistir, né? Porque às vezes a gente fica tão assoberbado de tantas coisas para fazer, mas já me indicaram também uma outra pessoa. Agora, a segunda, não, peraí, eu tenho que assistir esse negócio, né? Porque duas pessoas falando sobre a mesma coisa, né? E não um intervalo de tempo tão curto, né? Mas realmente, né? Você falou a agressão. O processo de agressão é muito mais intenso sobre as mulheres do que sobre os homens, porque os homens, lembra que eu mencionei no trabalho que quando da colonização inglesa, as mulheres tiveram que, né, se submeter ao colonizador, né, na questão de alisamento já naquela época. Olha que interessante. E os homens não, porque os homens iorubás já raspavam o cabelo sim. E isso continua até hoje, né? Acho que muitos negros, homens, né, pretos, preferem raspar a cabeça do que deixar o cabelo, né, exposto como ele é. Que, desculpa, infelizmente, quer dizer, não tem cabelo, mas enfim, mas o meu cabelo também é um pouco mais, não tem, é um cabelo grosso também, mas enfim, eu acho que é uma questão também de marcar identidade, né? Então essa que embora para a gente hoje o cabelo masculino marque a identidade, afro no caso, antes da colonização inglesa, não era essa questão, eles já raspavam o cabelo, não tinha preocupação do cabelo masculino, mas sim a identidade, ou melhor, os traços dentro de uma sociedade eram determinados pelo cabelo feminino, né? Quem discute muito isso interessantemente também, eu gosto muito da socióloga nigeriana Oyorunke Yorumi, acho que vocês já escutaram sobre ela. Ela desenvolve isso brilhantemente em duas obras dela, né? Apenas um comentário rapidamente sobre o ponto sugerido por você. Poxa, obrigado.
Milena, só um comentário. Como eu trabalho com as rodas, né, culturais e batalha de rima, uma questão que me perseguia assim durante toda a pandemia era como que aqueles grupos, né, como que os coletivos que viviam da rua, né, arte de rua, né, como que eles estavam se organizando, se reorganizando durante a pandemia. E, na verdade, aqui no Rio, eles não se reorganizaram. Houve algumas tentativas de migrar para a tela, né, de fazer live, né, mas foi uma cena que foi silenciada. O Duelo Nacional de MCs também vai voltar agora, esse ano só. Então, eu percebi que esses coletivos não conseguiram, embora a tela, né, os vídeos hoje tenham um lugar, né, chamem muita atenção, eles tenham um lugar de vantagem, mas eu percebi que isso não aconteceu. E aí você falando aí, eu fiquei interessada em saber mais sobre como que, de modo geral, essa arte, né, da rua, como que ela se reorganizou aí, Salvador, né? Você é de Salvador, né? Como que aconteceu isso? Porque aqui, assim, o que aconteciam eram projeções, muitas projeções, Lambe-Lambe teve um certo incremento, entendeu? Mas formas de ocupar, assim, outras metodologias, isso não funcionou mesmo, né? Teve um silêncio quase que total das ruas. E vou só fazer um comentário para Amanda e depois vocês comentem se quiserem. Amanda, eu não sei se eu não peguei direito, mas em que lugar ocorre esse slam? Porque você veio discutindo, eu entendi essa noção de espaço seguro, fiquei pensando na noção de aquilombamento, né? Mas eu fico sempre preocupada com o seguinte: um dos aspectos, até uma das justificativas que as garotas, né, acionam para explicar até a ausência em algumas batalhas é o território hostil, o espaço hostil, né? Se deslocar à noite, né, de ônibus ou a pé, isso para os homens é bem mais fácil, né? Eu, uma vez num debate com uma pichadora, ela falando assim, já pichei algumas vezes, gostei, mas é muito difícil uma mulher sair para pichar, mesmo que ela esteja acompanhada dos homens, né? Então, assim, aí eu fiquei interessada, curiosa, para saber onde que esse slam acontece, como que é esse trânsito também, porque aqui no Rio os slams acontecem às vezes em espaços fechados, mas isso acontece na Cinelândia, no Largo do Machado, que são espaços assim que têm um vai e vem muito, muito grande. Então, são espaços que, de certa forma, dão alguma segurança, né? Desde que o slam não aconteça meia-noite, né? Que seja assim, até 10 da noite. Aí eu fiquei interessada nisso, se depois você puder explicar. Mas é isso, gente. Parabéns pelos trabalhos. Eu posso puxar, gente? Posso puxar, Amanda? Vou por cá e depois a gente vai se cruzando aí nas falas. Engraçado que eu fiquei, acho que as sensações foram um pouco parecidas aqui. Eu escutei Paulo falar, fiquei louca para fazer a leitura do texto, do livro. Inclusive que eu fiquei, não vou mentir, não, é engraçado que a gente às vezes escuta algumas falas. Ele é um bom marqueteiro. A fala como um todo é super interessante, mas ele me pegou na fala de como a leitura ela tem um quê de oralidade, né? Na questão do ler em voz alta e como fazer a leitura, eu fiquei meio tomada por isso, assim, e acabei percebendo, ou enxergando, ou criando, uma percepção de que, de alguma forma, todas as pesquisas aqui, elas estão falando de vozes, de formas de estar, enfim, tem algum diálogo aí nesse caminho mesmo, nessas vozes que se cruzam, até numa certa oralidade, né, nesses ruídos, e aí quando a Amanda fala, gente, estou aqui na quebrada, é barulho mesmo, eu fico pensando, a pesquisa dos ruídos mesmo, né, cada vez eu me vejo mais metodologicamente pensando essa cena contemporânea de arte na cidade, pensando que a gente não vai capturar, né, um objeto, a gente vai pegar o ruído de um conjunto, né, uma cena. Eu acho que é isso, a gente está aqui capturando ou tentando enxergar um pouquinho uma cena. E aí eu fiquei provocada com essa fala de Paulo do livro, bem por causa dessa oralidade, né, desse jeito, dessa leitura, enfim. Aí eu peguei e fiquei ainda com relação a Amanda, peraí que eu já volto para a resposta, que eu não tenho resposta, mas para a fala de Amanda,
quando ela falou assim sobre espaços seguros, né? E montando esse panorama da pesquisa dela. Teve algum momento que você falou desse espaço do slam também como uma possibilidade, claro, né? Como um espaço de autoria, um espaço de marcar uma voz, sobretudo pensando aquilo que muita gente já falou, mas a própria pesquisa da Regina Dalcastan vai falar da literatura como espaço, como território contestado, né? E o slam é a criação de um espaço ou outro, em alguma medida. E aí você falou disso de falar pelo outro. Engraçado que acabei fazendo um link com o curta que eu não consegui falar aqui, que é o Muros, que eu só citei, e aí tem um rapaz que mora no Calabar, que ele é filmado pelo grupo, né, que está filmando pela produção, e ele é fotografado pelo fotógrafo, né, porque o curta vai seguir o fotógrafo, e o fotógrafo tira a foto desse cara cantando na casa dele no Calabar, e ele diz assim, quem te dá autorização para me filmar? Isso vai passar onde? E parece uma fala banal, mas assim, faz um super sentido, cria uma mega narrativa assim no curta, porque é o lugar mesmo da autoria. E aí eu fico colando tudo aqui, né? O seu trabalho com o slam, a pesquisa da Rossi, falei certo, né? Falei? Rossi, tô certo? Rossi, pronto, escutei. E aí, na hora que você falou, e eu achei incrível quando você trouxe o exemplo aqui, aí eu, na mesma hora, assim, né? Aquele aprisionamento a uma certa teoria da literatura, o autor. Eu fiquei, gente, a autoria tá onde? Engraçado como a gente pesquisa aquilo que é o que escapa, né? Ao campo mais tradicional da literatura, e mesmo assim, às vezes, estou falando por mim, a gente escorrega, né? Naqueles conceitos teóricos mais aprisionantes, enfim. Com relação à sua pergunta, que você falou assim, né? Como é que ficou por aqui? Na verdade, claro que a gente também, por aqui, a gente também tem limitações, eu ainda estou mapeando também um pouco isso, não que a minha pesquisa vai se voltar única e exclusivamente a isso, mas eu estou pensando até para além do 2020, a gente vai ter produção, muitas produções que vão circular mesmo pelo virtual. Em relação aos slams e os saraus, eu não tive esse mapeamento, a Amanda até talvez possa dizer, mas tenho quase certeza de que foram também um tanto quanto que silenciados. Eu vi algumas pessoas que trabalham em saraus, como algumas pessoas do Sarau da Onça, fazendo uma outra performance aqui em reuniões virtuais, mas, de um modo geral, a gente tem uma baixa, né, nesse momento. Mas como a gente ainda está num momento, entre aspas, pandêmico, não mais como a gente estava em 2020, eu estou pensando também essa cena de reocupação do urbano, né, do espaço. E aí tiveram algumas coisas interessantes, como, por exemplo, publicações. Aqui, por exemplo, saiu um livro, não vou me recordar o nome do livro, mas está por aqui, que foi um mapeamento do grafite em Salvador. É um projeto chamado Projeto Ruas Salvador, é um livro lindo de um artista chamado Éder Muniz, que assina como Calango, né? Quando ele pichava, ele assinava. Aliás, ele usa o Calango ainda até hoje, mas é o Éder Muniz, que produziu um livro fazendo esse mapeamento do grafite de rua em Salvador, e do picho mesmo. Então, assim, eles foram buscando estratégias outras, até mesmo no Instagram, de sobrevivência, de participação, de performance, mas é claro que o espaço e o contato ombro a ombro foi gerando uma outra coisa que já não era o que ele fazia, né? Enfim, é um outro tipo de performance. É isso. E queria agradecer, gente, só para fechar, assim, para passar a bola, para quem quiser falar, porque o tempo está curto, agradecer muito as falas de vocês, tá? Amanhã não vou conseguir ouvir, mas eu acho que pelo link a gente consegue assistir tudo, né? Pelo mesmo link, depois no YouTube, acho que a gente consegue assistir as outras falas, que eu quero ouvir as outras também. Não é isso não, Mariana? Não, elas não estão sendo transmitidas pelo YouTube, elas vão ser disponibilizadas depois na página da Branic, tá? Obrigada. Milena, né, quando você fala aí desse documentário, é muito interessante para a gente pensar, porque, né, essa questão me parece atravessada pela ideia de que os nossos corpos são objetos, né, de que a gente não tem direito sobre eles, né, a gente não tem direito sobre nada, nem quando a gente está lá de boa cantando dentro da nossa própria casa. Vem alguém simplesmente viola esse espaço, né, essa imagem que o cara nem foi informado e nem queria que isso acontecesse. Em relação ao comentário que a Daniela fez, logo depois da apresentação, né, sobre essa questão da origem lá nos Estados Unidos e tudo mais,
Eu tô muito mais interessada com as relações que essa poesia islã, e principalmente essa poesia islã de mulheres negras, que é o fundamento das minhas pesquisas atualmente, estabelece com a literatura negra, com a cultura negra, de modo geral, de modo mais amplo, né? Aqui no Brasil, mas não só no Brasil também, pensando de uma maneira afrodiaspórica, né? Pensando nessa poesia de mulheres negras nos slams como uma continuidade mesmo. E aí tem uma coisa que a Angela Davis fala, se eu não me engano, ela está falando do blues, que ela fala que faz parte de um contínuo de lutas, né? E eu estou muito mais interessada em pensar nisso também, né? Como uma continuidade de tudo isso que veio antes, né? E que veio antes aqui na Bahia, por exemplo. A gente já tinha os saraus periféricos, a gente já tinha os blocos afro, né? E só mudou, vai ganhando novas formas com o tempo, né? Com os novos tempos, mas são espaços também de onde a gente pôde falar e de onde a gente pôde resistir e ressignificar várias coisas. Em relação ao comentário da Rossi, o Islã das Minas Bahia, ele começou em 2017 em um bairro periférico, aqui em Salvador, numa praça, no Conjunto ACM, que fica nas Barreiras. E é bem interessante, inclusive, porque é numa região que era um quilombo, né? Era um quilombo que funcionava dentro da cidade de Salvador, mas que funcionava à revelia de todo o sistema colonial, né? E atualmente ele é um Islã itinerante. Em 2019, ele aconteceu no centro da cidade, e isso torna o acesso muito mais fácil, mas também pode tornar muito mais difícil, dependendo de onde vêm essas poetas. Se elas vierem do subúrbio, por exemplo, pode ser longe, mas também é melhor ser em uma região central, porque tem mais facilidade para pegar o ônibus e tudo mais, né? E aí ele aconteceu em espaços fechados, mas ele também aconteceu em uma praça pública, mas sempre no centro em 2019. E agora vai ter a primeira edição desse ano, que é o ano comemorativo, né, desses 5 anos de existência, e a primeira edição vai ser também um espaço fechado no centro, que é a Casa Preta, mas é um espaço fechado, mas é aberto a todas as pessoas que estejam interessadas em participar. E aí, uma coisa sobre essa ausência, né, não sobre a ausência, mas sobre a presença menor de mulheres nos slams, tem uma entrevista que a Nega Faia, que é a criadora que é a idealizadora do Islã das Minas aqui em Salvador, que ela fala que depois que esse Islã das Minas acontece, ela percebe um aumento de mulheres nas batalhas mistas, né? Então, talvez não esteja só relacionada a localização ou ao horário, né? Os slams acontecem à noite das Minas também, mas começam cedo para não terminar tão tarde. Mas também talvez não tenha relação apenas com a localização e com o horário, né? Mas com essa questão de ter um lugar para elas se sentirem confortáveis para começar a falar, né? E aí muitas vezes eu presenciei mulheres que estavam indo pela primeira vez e que estavam super tímidas, né, mas que eram encorajadas pelas outras. Não, vamos lá, irmã, vamos falar, não sei o quê, dá a letra e tal. E aí, essa questão do espaço seguro, né, da promoção de um empoderamento, que é além da estética, obviamente, eu acho que é muito importante, porque essas mulheres não vão ser mais desempoderadas, né? Se elas estão lá e elas estão ouvindo todos aqueles discursos, e alguma coisa nelas é modificada e não vai ser trazida de volta, né? Então, eu acho que elas também se sentem mais seguras para participar desses outros espaços. E é isso.
Mais alguém quer comentar alguma coisa? Ah, Mariana. Posso? Parabéns a todas e ao Paulo pela apresentação, pelas apresentações, trabalhos e pesquisas incríveis. Fiquei aqui atenta e anotando e pegando referências. Vou ler, já baixei o livro, vou ver. Saiu muito resultado. Mas duas coisinhas. Eu queria primeiro pedir para a Rose, se ela pode, por favor, dar a referência do ser todo, o conceito de tática, porque ele me é muito interessante também. Eu sou pesquisadora de Islã também, Amanda. Fiquei super empolgada. A invenção do cotidiano. Sim. Obrigada. E fiquei super animada quando você falou que foi você que estava lá em 2019. Fiz a conexão com o que elas falaram. E, assim, ficou você como exemplo de uma pesquisadora de Islã que leva a sério estar presente, né? Porque tem uma galera que, com a pandemia, o advento da pandemia, os Islãs foram online, então a galera pesquisa Islã, mas nunca esteve em um, né? E eu vou falar um pouco disso amanhã na minha apresentação, sobre do corpo, da tela, dos livros, um pouco disso. E eu achei, assim, duas coisas que você falou que eu não tinha pensado mesmo, foi aquilo do Mark Smith, sabe? Essa diferença gritante. O Islã ele é diferente em cada país, ele é diferente em cada território, em cada cidade, se é interior, se é capital, e ele se adapta, né? Mas eu achei excelente essa sacada de que não tem isso aqui no Brasil, de que tem que conquistar, né, a atenção do público. O Islã é um lugar no Brasil ocupado por esses corpos, né, invisibilizados, e que não cabe ali alguns comportamentos, né, que é o de silenciamento, de não escuta, e eu acho isso incrível. Aí eu queria te fazer uma perguntinha assim, bobinha. Se no Islã das Minas da Bahia, você diz que é só para mulheres, mas se existem poetas que não se incluem dentro dessa categoria. Porque, por exemplo, no Islã das Minas da Tatiana Nascimento e aqui no Rio de Janeiro, já se ampliou esse conceito, né? De todas são bem-vindas, exceto os homens cis heterossexuais. Então, se amplifica. E outra coisa que eu tenho visto como curiosidade, simples comentário, que você falou da história, né, desse surgimento do Islã das Minas, mas que eu tenho visto cada vez menos os homens ganharem as competições em diferentes Islãs que eu vou, em diferentes lugares, cada vez menos, inclusive um sussurro que ocorre por aí é que nós nunca mais vamos ver um campeão nacional. Sussurros aí que a gente escuta aí antes de ir na rua. Parabéns pela pesquisa e muito obrigada a todo mundo. Obrigada, Mariana. Interessada também na sua apresentação de amanhã. Depois você me fala de onde você é. E a sua pergunta, né, sobre o Islã das Minas aqui. Ele está pensando, assim, em 2019, eu vi as poetas se apresentando, mulheres, mas não necessariamente mulheres cis, né? Houve uma chamada agora nas redes sociais, e a chamada que a Islam Master faz é para mulheres, mas aí mulheres cis, mulheres trans e travestis. E aí os homens podem participar, mas podem participar como ouvintes. Mais algum comentário? Senão a gente pode encerrar. Não deixem de participar amanhã. Milena não pode, mas Amanda, Paulo, Mariana vai estar aqui, Dani também vai apresentar. A Amanda também não pode, né, Amanda? Amanhã de manhã. Pela manhã eu não posso, só à tarde. Chega à tarde, por favor. Isso. Parabéns para todo mundo, que eu não disse em nenhum momento, né? Eu sou aquela pessoa insensível, que não parabenizei ninguém pela pesquisa maravilhosa. Fiquei tão balançada pela produção de todos vocês, que eu já segui para os comentários já e não disse parabéns. Foi muito bom receber vocês, demais. Muito obrigada.
Gente, parabéns, obrigada pela participação no simpósio. Nós esperamos vocês, quem puder vir amanhã de manhã, esperamos os demais à tarde. E a ansiedade agora é para ler os textos, né? Então, vamos lá. Parabéns, obrigada. Boa tarde, boa noite para o Paulo, boa tarde para vocês, para nós que estamos aqui. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Obrigada, Tchau, gente. Rosângela. Obrigada. Obrigada, Rosângela. Oi, Rosângela. Te escrevi agora para você encerrar a gravação. Oi, Mariana, você falou comigo? Sim, é que eu te escrevi agora, que você pode encerrar a gravação. Ah, tá bom. Tá certo? Obrigada, viu? A gente se fala amanhã. Por nada, foi um prazer. Até amanhã. Todo meu.